Fala Administrator, bem-vindo a mais um vídeo do canal e no vídeo de hoje você vai aprender a habilitar o MFA por política de acesso condicional. Antes eu quero te pedir, compartilhe esse vídeo com o administrador do Microsoft 365, não esquece de dar like no vídeo porque isso fortalece demais o canal, isso ajuda com que esse conhecimento chegue a um número maior de pessoas. Então vem comigo porque o vídeo de hoje tá muito legal. Então vamos lá. Nós vamos habilitar o MFA para todos os usuários da minha organização utilizando uma política de acesso condicional. Só que antes de fazer isso, a gente precisa identificar qual é a licença que a gente tem. A gente precisa no mínimo do Entra ID P1 ou P2. Antes de começar, a minha recomendação é que você nunca habilite o MFA para todos os usuários da sua organização de uma única vez. Se você fizer isso, com certeza você vai causar ruídos na sua organização. Ainda mais se o seu usuário não tiver maturidade para utilizar a autenticação multifator. Como consequência disso, você vai ter muitas reclamações e muitos chamados abertos para sua equipe de suporte, porque os usuários não vão conseguir acessar devido à dificuldade na configuração do MFA, porque isso depende também de uma atividade que o usuário tem que fazer no dispositivo móvel dele, no caso, um celular. Por isso, eu recomendo que você configure a política de acesso condicional habilitando um MFA para um grupo específico de usuários. É importante você fazer isso antes de aplicar a política para todo mundo. Primeiro, porque você vai conseguir mapear as possíveis dificuldades que seus usuários possam ter. E a partir desse grupo de usuários, você vai poder criar um documento com as instruções sobre como configurar o MFA no dispositivo do usuário e depois você vai entregar esse documento para os seus usuários via e-mail, via uma intranet e ter a sua equipe ali de suporte preparada para ajudar os seus usuários, se caso for necessário. Dependendo do nível de maturidade dos seus usuários, alguns podem ter mais dificuldade do que outros. A Microsoft criou um ótimo documento que é um modelo com material de implementação do MFA para usuários finais que você pode baixar, editar e entregar esse documento para os seus usuários. A instrução que sempre usamos é o setup do MFA. Eu vou deixar aqui o link na descrição desse vídeo para você baixar esse modelo de documento e utilizar aí na sua organização. Se você já tem um MFA configurado na sua organização e deseja migrar o MFA baseado na política de acesso condicional, digite no comentário desse vídeo MFA. Se esse vídeo bater 100 comentários, eu gravo esse vídeo e coloco aqui no canal para você. Como eu falei, antes de começar, a gente tem como pré-requisito para configurar políticas de acesso condicional ter a licença P1 ou P2 do Microsoft Entra ID. O link da documentação da implementação de acesso condicional também está aqui na descrição desse vídeo. Como é que a gente verifica qual é a licença do Entra ID que a gente tem? Eu já estou aqui compartilhando a minha tela. No Admin Center do Microsoft 365, eu vou clicar em Identidade. Ao abrir o centro de administração do Microsoft Entra, eu tenho aqui qual é o meu licenciamento. No meu caso, eu estou utilizando uma licença P2. Perfeito? Olha aí na sua organização qual é a licença que você tem. O próximo passo é escolher quais são os métodos de autenticação que os seus usuários vão utilizar. Para isso, eu vou descer a barra de rolagem, vou vir até proteção. Em proteção, eu vou clicar em métodos de autenticação. Ponto importante. Se você está usando as configurações de MFA e SSPR legados, eu recomendo altamente você assistir esse vídeo aqui, que está aqui no canal. Vou deixar ele bem aqui em cima. Por que eu recomendo esse vídeo? Porque o gerenciamento dos métodos de MFA e SSPR legados, eles vão ser descontinuados. Existe uma data limite. Se você não sabe qual é essa data, você vai descobrir lá no vídeo.
para mudar essa configuração. Se você não viu esse vídeo, quando acabar esse vídeo aqui, assista, porque se você continuar usando o método legado, você vai ter impacto de acesso com seus usuários. Voltando aqui para o nosso conteúdo, nós temos aqui os nossos métodos de autenticação. Primeira coisa, a Microsoft recomenda você desabilitar o SMS, veja que o meu não está habilitado, e também desabilitar a chamada de voz, porque esses são métodos que não são seguros. E você precisa configurar aqui é o método de autenticação Microsoft Authenticator. No meu caso, já está configurado para todos os usuários. Se você não tiver configurado, você vai clicar em Microsoft Authenticator. Ele vai abrir a configuração para você. Você vai marcar todos os usuários, seguindo a minha recomendação. Selecione somente usuários e grupos específicos, tá ok? Mas também você pode fazer isso aqui pela política de acesso condicional. Mas aqui você também precisa selecionar usuários e grupos específicos, porque senão vai começar a pipocar autenticação de multifator para todos os seus usuários e eles não foram nem avisados e não estão nem preparados para isso. Então você seleciona aqui usuários e grupos e aí em seguida você vai selecionar um grupo específico. No meu caso aqui, eu vou deixar todos os usuários, vou descartar essa configuração porque no meu ambiente já está habilitado. Vou fechar. Tem um outro vídeo aqui no meu canal. Eu ensino a configurar o FIDO2. O que é isso? É uma configuração que você consegue utilizar as passkeys para fazer autenticação e acesso sem senha, tá ok? Vou deixar o vídeo também aqui. Corre lá e assiste esse vídeo. Depois que terminar esse vídeo aqui. Agora não. Assiste esse vídeo depois, porque essa é uma configuração muito importante. Você eleva o nível de segurança da sua organização. Com os métodos de autenticação habilitado, você vai clicar em acesso condicional. E aqui nós temos a configuração da política de acesso condicional. A gente está aqui no overview geral. Dica de administrator. Se for uma necessidade da sua organização, você pode adicionar na sua política de acesso condicional locais que você confia. Se eu confio em uma rede específica, eu posso não exigir o MFA quando o meu usuário estiver acessando o ambiente do Microsoft 365 a partir dessa rede que eu confio. Minha recomendação de consultor, é que você não exclua a necessidade do MFA só porque os seus usuários estão acessando de uma rede que você confia. A recomendação de não excluir a necessidade do MFA em acessos a partir de uma rede confiável é baseada em princípios de segurança que visam proteger dados da organização mesmo em cenários aparentemente seguros. Eu posso te dar aqui vários motivos, mas eu vou dar só um, que é o risco de comprometimento da sua rede, mesmo que a sua rede seja confiável. Como no caso de uma rede interna de uma empresa, há sempre o risco do comprometimento dessa rede. A rede pode ser invadida, um agente malicioso ou um dispositivo na rede pode estar infectado com um malware. Se o MFA estiver desativado, um invasor com as credenciais válidas vai conseguir acessar os recursos da sua organização. Concorda comigo? Então, por isso, sugiro exigir o MFA de acessos em qualquer local e de qualquer dispositivo. Mas, se você quiser realizar essa configuração, eu vou te mostrar como que você faz isso. Aqui na política de acesso condicional, a gente tem uma configuração chamada de localizações nomeadas. Em localizações nomeadas, a gente tem basicamente dois tipos de configuração. A gente tem localização de países e a gente tem localização de intervalo de IP, que é a configuração que a gente vai falar aqui nesse vídeo. Clicando em localização de intervalos de IP, se eu quiser, eu posso carregar um arquivo CSV, não é o caso. Vou dar um nome aqui para minha localização de sede, vou marcar esse local como confiável e vou colocar aqui, vou pegar aqui na tela do lado, o range de IP da minha rede pública. Tem que ser o range de IP da rede pública e não da rede interna, tá ok? Vou clicar em adicionar e vou clicar em criar. A partir desse momento, eu tenho uma localização com o nome de sede que tem um intervalo de IP da minha organização, que eu confio nessa rede. E se eu tiver mais de um range de IP, eu também posso colocar aqui dentro dessa mesma localização. Tá ok? Agora chegou a hora da gente criar a nossa política de acesso condicional para habilitar o MFA
através dessa política. Eu vou clicar aqui em políticas. Antes da gente criar nossa política, eu vou fazer o seguinte. Eu vou acessar aqui novamente o portal do Entra ID em uma outra aba. Vou vir aqui em grupos, todos os grupos. Vou clicar em novo grupo, grupo do tipo segurança. Já vocês vão entender por que eu estou criando esse grupo aqui. Eu vou chamar ele de no MFA, traduzindo para o português, não MFA. Descrição do grupo, sempre coloque uma descrição quando você estiver criando qualquer recurso. Então vou colocar aqui, não exigir MFA, é um grupo do tipo atribuído. Vou clicar em criar. Perfeito, o meu grupo está criado, já a gente vai usar esse grupo. Vou voltar aqui nas minhas configurações de acesso condicional, política, e eu tenho aqui nova política. Primeira coisa, eu vou dar um nome para minha política, eu vou chamar ela de exigir MFA de todos os usuários. Atribuições. A quem essa política ela é atribuída? Ela será atribuída a todos os meus usuários. Como eu recomendei, você pode e deve selecionar a opção de usuários e grupos. E aqui você vai apontar um grupo específico para você fazer o seu piloto. Ou seja, você vai aplicar a sua política de acesso condicional somente a um grupo específico para fazer o teste e validar o funcionamento dessas políticas, principalmente para esses usuários envolvidos, e você identificar aí qual é as dificuldades que você pode ter dentro da sua organização, levando em consideração sempre a maturidade dos seus usuários. No caso aqui do nosso laboratório, a gente vai deixar em todos os usuários e eu vou vir aqui em uma configuração importante. Eu vou clicar em excluir. Por que eu criei aquele grupo no MFA? É bom você saber que você precisa excluir contas de serviço da política de acesso condicional que vai exigir o MFA. As contas de serviço, geralmente, elas são usadas por serviços de back-end que permite acesso a alguma aplicação, e algumas contas são usadas para fazer login em alguns sistemas, em alguma aplicação. Você precisa excluir essas contas de serviço da sua política de acesso condicional que vai exigir o MFA. Caso contrário, a sua aplicação ela vai ter problema de autenticação. Ambiente híbrido. Se você tem um ambiente híbrido, um Entra ID Sync, sincronizando as contas do seu Active Directory com o seu Tenant, você pode criar um grupo de segurança no seu AD, adicionar as contas de serviço do seu AD local nesse grupo de segurança, e é claro que esse grupo ele deve estar em uma OU sincronizada, mas se você não tiver um Active Directory, que é o meu caso aqui, sincronizando objetos com o seu Tenant, você pode criar um grupo de segurança no Entra ID, que é aquele grupo que a gente criou chamado de no MFA. Detalhe que eu ia esquecendo de falar, se você tiver um ambiente híbrido, o Entra ID Sync, ele cria algumas contas de serviços que são utilizadas na sincronização de objetos. Essas contas começam com o nome sync underline e em seguida ele vê o número do servidor mais uma sequência numérica lá, aleatória, que é colocada pela ferramenta de sincronização. Vou colocar uma foto aqui para você ver. Essas contas, elas também devem ser inclusas na exclusão da política de acesso condicional, senão você também vai ter problemas. Então, continuando aqui a nossa configuração da nossa primeira política. Eu vou exigir o MFA para todos os usuários, exceto usuários e grupos específicos. No caso aqui, eu vou selecionar aquele grupo no MFA. Vou pesquisar o grupo, está aqui no MFA, ou seja, todo usuário ou toda a conta de serviços que estiver dentro desse grupo, ele não vai ser exigido a autenticação de multifator. Vou pedir para selecionar e está aqui o meu grupo adicionado. As contas de sincronização, você tem um ambiente híbrido. Aqui no seu Tenant é criado a conta que eu falei, chamada sync underline, com uma sequência de caracteres. Você vai adicionar ela aqui também nessa exceção, tá ok? Vou clicar em rede, vou pedir para configurar essa opção e vou marcar a opção qualquer rede ou qualquer local. Ou seja, vai exigir MFA de todos os meus usuários, exceto os usuários que estão, ou
usuários e contas de serviço que está no grupo no MFA de qualquer rede ou local e vou excluir a minha rede que eu considero um local seguro, que é a nossa rede sede. Vou selecionar a sede, vou clicar em salvar. Está aqui configurada a nossa rede. Recursos e destinos, eu vou incluir todos os serviços de nuvem. Vou deixar selecionada aqui a opção aplicativos de nuvem, ou seja, qualquer aplicativo de nuvem, todos os aplicativos ele vai exigir MFA, exceto para quem está no grupo no MFA e para quem está na minha rede confiável. Lembrando, não recomendo configurar exceção de MFA para rede confiável. Próxima configuração. Conceder, eu vou permitir o acesso e vou exigir o MFA. Então, recapitulando a minha política de acesso condicional. Todos os usuários que estiverem acessando os recursos do meu Microsoft 365 em qualquer aplicativo de nuvem, de qualquer local, ele será exigido o MFA, exceto se esse usuário estiver no grupo no MFA ou conta de serviço, ele não vai exigir o MFA desses objetos que estão ali dentro desse grupo, ou então para quem está na minha rede confiável, ele também não vai exigir o MFA. Vou clicar em selecionar. Agora veja que a minha política ela não está habilitada, ela está somente leitura. Então o que acontece? Ela só observa o comportamento e gera um relatório desse comportamento, se ela exigiria MFA daquele usuário ou não. Eu vou marcar essa opção como ativado, eu vou habilitar essa política, vou marcar como ativado. E observe que eu tenho aqui uma mensagem em vermelho. Não perca o acesso. É recomendável aplicar uma política a um pequeno conjunto de usuários primeiro para verificar se ele se comporta conforme o esperado. Também recomendamos excluir pelo menos um administrador dessa política. Isso garante que você ainda tenha acesso e possa atualizar uma política caso uma alteração seja necessária. Por que isso aqui? Porque no passado, alguns usuários estavam habilitando políticas de acesso condicional sem validar. O que acontecia? O próprio Global Admin perdia acesso ao tenant, porque existia uma política de acesso condicional exigindo um MFA e, por uma configuração mal feita, mal realizada, ele não conseguia acessar o ambiente do tenant para gerenciar e dependia da Microsoft e dar um rolê para você conseguir ter acesso ao tenant de volta. Você tem que entrar em contato com a Microsoft, você tem que provar que você é dona do tenant, você tem que entregar um monte de documentação. Até isso acontecer, os seus usuários estão ali sem conseguir utilizar os recursos do Microsoft 365. Então é muito importante. Valida primeiro com um grupo pequeno de usuários, coloca o usuário na exceção para você não perder acesso ao seu tenant, ok? Outro ponto, não é o meu caso, mas pode acontecer de você receber uma outra mensagem. Vou tentar colocar uma foto aqui, se eu encontrar, mas a mensagem ela vai estar escrita mais ou menos assim. Parece que você está prestes a gerenciar configurações de segurança na sua organização. É mais ou menos isso que está escrito. Você deve primeiro desabilitar padrões de segurança antes de habilitar a política de acesso condicional. O que acontece? A política de acesso condicional ela dá conflito com padrões de segurança do seu tenant. Se isso acontecer, você precisa desabilitar o padrão de segurança antes de habilitar a política de acesso condicional. Aonde faz isso? Vou mostrar para você agora. Vou acessar aqui a outra aba, vou clicar aqui em identidade, eu vou vir aqui no meu overview do meu centro de administração do Microsoft Entra, vou clicar em propriedades, vou descer a barra de rolagem, vou clicar em gerenciar padrões de segurança e você vai estar com essa configuração aqui habilitada. Você vai marcar desabilitado, vai aparecer uma próxima tela que ele vai te pedir uma justificativa por que você está desabilitando o padrão de segurança. Você vai escolher uma opção lá e você vai clicar em salvar. Depois disso, você vai conseguir salvar a sua política de acesso condicional. No meu caso aqui, eu já posso clicar em criar, validando a política, êxito ao criar política MFA de todos, exigir MFA de todos os usuários. E está aqui minha política ativa.
A partir desse momento, qualquer usuário que for acessar o seu tenant, ele vai exigir o MFA. Na aula de hoje, você aprendeu a configurar o MFA no Microsoft Entra, utilizando política de acesso condicional, aprendeu a criar um grupo de segurança chamado não MFA ou no MFA, para você adicionar as contas de serviço a esse grupo. Caso contrário, as contas de serviço terão problema depois que você habilitar a sua política de acesso condicional. E antes de implementar, mais uma vez, estou insistindo nisso, estou sendo repetitivo, porque isso é importante. Antes de implementar o MFA para todos os seus usuários, teste primeiro a política em alguns usuários piloto ou algum grupo piloto. Lembre-se, criar uma instrução sobre como configurar o MFA e entregar isso para os seus usuários, tá ok? Deixa like no vídeo, compartilha esse vídeo com mais pessoas, com mais administradores do Microsoft 365. Não se esquece de ativar as notificações para receber a notificação de quando tiver um vídeo novo e se inscreve no canal, tá ok? Até o próximo vídeo.